Esse é o Páscoa 5x5, onde 5 pastores vão comentar sobre a Páscoa por 5 minutos. Bem, eu queria fazer uma abordagem muito tranquila com você, entendendo a Páscoa como ela realmente é. Uma passagem para a vida. Paulo, o apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, vai citar que Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, Cristo é a nossa passagem. Passagem de onde para onde? Perguntariam alguns. Da morte para a vida. Mas quando a gente fala de vida, e talvez até mesmo de vida eterna, algumas pessoas vão entender isso como somente a vida depois da morte. Só que Cristo não nos favorece, ou nos permite, ou nos faz viver simplesmente após a morte. A vida eterna se começa a viver exatamente aqui, hoje. Talvez você que esteja me assistindo nesse programa esteja vivendo uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida frustrada, ou uma vida até mesmo de dores, de sofrimentos, de angústias, de pesares. Cristo é exatamente a passagem de uma vida sem sentido, de uma vida de sofrimento, de uma vida de dores, para uma vida de realizações. Claro que não estou aqui dizendo, e seria leviano da minha parte fazê-lo, que em Cristo os seus problemas terminaram, absolutamente. Mas em Cristo, de verdade, o seu maior problema foi resolvido. Nós não tínhamos acesso a essa passagem, nós não podíamos passar da morte para a vida. Havia uma diferença e um espaço, uma verdadeira distância abissal entre a humanidade e a divindade, entre o homem e Deus. Cristo, então, se fez essa passagem, se fez esse caminho nele mesmo, quando se oferece para morrer por nós, pelos nossos pecados. Talvez você esteja nos assistindo e pensando, mas isso não vai fazer o menor sentido para mim, porque Páscoa é simplesmente uma data. Para muitas pessoas que vivem apenas a religião, a Páscoa é uma data. Mas para aqueles que conhecem a Jesus de fato, vão passar de uma condição, de uma vida sem sentido, uma vida preta e branca, uma vida sem sabor, uma vida sem a menor direção para viver, para uma vida de fato relevante, uma vida digna de ser vivida. Muita gente tem esperado a passagem da vida pela morte para que possam viver a vida eterna. O meu convite a você, meu querido, minha querida, é que você viva a vida hoje, a vida que está disponível em Cristo Jesus. Assuma o seu compromisso de viver nele, através dele e por ele, para que você encontre satisfação, para que você encontre, então, de verdade, uma motivação que vai fazer sentido para você. Eu não estou querendo simplesmente que você viva a partir de uma intensidade motivacional. Não é essa a intenção que temos, mas que você se relacione com Jesus, que você tenha um encontro com Ele e perceba nele a única capacidade que você tem para passar de um lugar para o outro. Viva a Páscoa em Cristo Jesus. Ele é, sem dúvida nenhuma e sem qualquer questão que possa fazê-lo menos do que é, Ele é a Páscoa para cada um de nós. Ele é a passagem para a nossa vida de um ponto de negatividade, de um ponto de vazio existencial, de um ponto de uma vida sem significado para uma vida em Cristo e realizada e bem relevante. Meu convite a você é simplesmente não ficar prostrado, esperando que alguém resolva o problema. Esse é o convite. Assuma a sua responsabilidade. Passe por essa ponte, passe por essa passagem, perceba o Cristo na sua vida, perceba a capacidade que Ele lhe dá para viver a vida que Ele tem para você. O Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, ele vai dizer: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. É isso que Ele tem para você. E essa Páscoa é um ótimo momento para que você passe a viver plenamente o que Ele tem para a sua vida. Deus te abençoe. Feliz Páscoa em nome de Jesus.